Fala, galerinha, tudo bem? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque a gente vai falar sobre escala cartográfica e convenções cartográficas. A escala cartográfica, ela é um pouquinho complicada para vocês pegarem. Então, eu resolvi colocar o conteúdo aqui para vocês irem acompanhando conforme eu for fazendo a leitura e eu vou explicando esporadicamente, tá bom? Então vamos lá. Escala cartográfica. O mapa é uma imagem reduzida de uma determinada superfície. Essa redução, feita com o uso da escala, torna possível a manutenção da proporção do espaço representado. É fácil reconhecer o mapa do Brasil, por exemplo, independente do tamanho que ele é apresentado, pois a sua confecção obedeceu a determinada escala, que mantém a sua forma. A escala cartográfica estabelece, portanto, uma relação de proporcionalidade entre as distâncias lineares num desenho, que é o mapa, e as distâncias correspondentes na realidade. As escalas podem ser indicadas de duas maneiras: através de uma representação gráfica ou de uma representação numérica. Então, a escala cartográfica, ela pode ser o quê? Gráfica ou numérica, tá? Então, a gente tem dois tipos de escalas: gráfica e numérica. Vamos lá. Escala gráfica. A escala gráfica é representada por um pequeno segmento de reta graduado. Olha aqui, ó. A reta, tá? Sobre o qual está estabelecido diretamente a direção entre as distâncias no mapa, indicadas a cada trecho deste segmento, e a distância real de um território. Então, ó, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Então, eu tenho o intervalo de quanto? De 3, tá? No caso aqui, 3 o quê, ó? 3 quilômetros, tá bom? Vamos lá. Continuando. De acordo com este exemplo, cada segmento de 1 centímetro é equivalente a 3 quilômetros no terreno. Uma coisa que eu não falei é que cada espaço aqui, ó, equivale a 1 centímetro, que é igual a 3 quilômetros, tá bom? 2 centímetros a 6 e assim sucessivamente. Caso a distância no mapa entre duas localidades seja de 3,5 centímetros, a distância real entre elas será de 3,5 vezes 3, ou 10,5, que é 10,5 quilômetros e meio. Então, a escala gráfica apresenta a vantagem de estabelecer direta e visualmente a relação de proporção existente entre as distâncias do mapa e do território. E aí a gente tem a escala numérica. A escala numérica é estabelecida através de uma relação matemática, normalmente representada por uma razão. Por exemplo, 1 por 300 mil. Então, a primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes que o espaço representado foi reduzido. A primeira, aqui ó, 1 para 300 mil, tá? Então, me perdi. Vamos lá. Ah, tá. Então, neste exemplo, o mapa é 300 mil vezes menor que o tamanho real da superfície, ok? Então, na escala numérica, as unidades tanto do numerador como do denominador são indicadas em centímetros. O numerador é sempre o
ó, aqui, ó, numerador e denominador. Numerador vai ser o 1, denominador vai ser o número que vem depois dos dois pontos, tá bom? Então, o numerador é sempre 1, indica o valor de 1 centímetro no mapa. O denominador é uma unidade variável e indica o valor em centímetros, correspondente no território. No caso da escala exemplificada, 1 para 300 mil, 1 centímetro no mapa representa o quê? 300 mil centímetros no terreno, ou 3.000 quilômetros. Professor, como a gente chegou nesse cálculo aqui de 3.000 quilômetros? A gente vai ter que usar aquela tabelinha da matemática para transformar centímetros em quilômetros, tá? Então, trata-se, portanto, da representação numérica da mesma escala gráfica apresentada anteriormente. Então, vamos ver a tabelinha que eu falei para vocês, que é da escala métrica decimal. Então, vamos lá. 1 para 300 mil. Então, se eu tenho 300 mil, eu vou colocar, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetros. E aí eu quero transformar em quilômetros. Então eu vou cortar, ó, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e vou ter 3 quilômetros. Tá bom? Então, caso o mapa seja confeccionado na escala 1 para 300, cada 1 centímetro no mapa representa 300 centímetros ou 3 metros. Para fazer essas transformações é necessário aplicar a escala métrica decimal, que é essa aqui, ó, tá? No caso, a gente trabalhou com 300 mil, tá bom? Quando ele fala aqui em 300 centímetros e transforma em metros, é porque ele estava aqui, ó, 300, vamos colocar aqui, ó, 3, 0, 0, ó, 0 centímetro, 0 decímetro e 3 ficou 300, correto? Se eu quero saber se eu quero representar em metro, eu vou cortar o centímetro e o decímetro. Então, eu vou ficar com 3 metros, ok? Então, essa é uma escalinha, é uma regrinha que vocês devem ter aprendido na matemática, tá? E vamos utilizar na geografia. Mas, professor, geografia com matemática? Sim, geografia com matemática. Então, continuando. Grande e pequena escala. Para a elaboração de mapas de superfícies muito extensas, é necessário que sejam utilizados escalas que reduzam muito os elementos representados. Esses mapas não apresentam detalhes e são elaborados em pequenas escalas. Portanto, quanto maior o denominador da escala, maior a redução aplicada para a sua colaboração, para a sua elaboração, e menor será a escala. Vamos de novo nisso aqui, hein? Isso aqui é importante, ó. Então, ó, quanto maior o denominador, tá? Maior é a redução. Então, quanto maior, menor, tá? Então, vamos lá. As escalas grandes são aquelas que reduzem menos o espaço representado pelo mapa. E por essa razão, é possível um maior detalhamento. Então, quanto maior, menor, tá? Então, um maior detalhamento dos elementos existentes. Por isso, são aquelas cujo denominador é menor, tá? Então, o denominador ele vai ser menor. E aí, a gente vai ter uma escala
o quê? Menor ou maior? Menor. Quanto menor, maior. Quanto maior, menor. Então, menor, maior, professor, não estou entendendo. Vamos continuar que a gente vai entender. Então, as escalas maiores normalmente são denominadas de plantas, que podem ser utilizadas num projeto arquitetônico ou para representar uma cidade, de acordo com os exemplos já citados. A escala 1 por 300 é maior do que a escala 1 para 300 mil. Então vamos lá. A escala 1 para 300 vai ser maior do que 1 para 300 mil. Por quê? A escala aqui, ó, 1 para 300, vai ter maior riqueza, menor riqueza de detalhes, e quanto maior vai ser, menor vai ser a riqueza de detalhe, ok? Então, a escolha da escala é fundamental ao propósito do mapa e o tipo de informação que se pretende destacar. Numa pequena escala, o mais importante é representar as estruturas básicas dos elementos representados e não a exatidão de seu posicionamento ou os detalhes que apresentam. Aliás, o detalhamento neste tipo de mapa compromete a sua qualidade e dificulta a sua leitura. Numa grande escala, como plantas de uma casa ou de uma cidade, existe uma maior preocupação com os detalhes, mas assim mesmo, as informações devem ser selecionadas para atender apenas o objetivo pelo qual foram elaboradas. E aí a gente terminou a escala e vai entrar nas convenções cartográficas. Então, o que são convenções cartográficas? Então, para facilitar a representação cartográfica, foi criado um sistema de símbolos que ficou conhecido como convenção cartográfica. Então, os símbolos foram escolhidos de forma a conter um certo grau de compreensão e intuição de seu significado. Então, vai possibilitar a leitura da informação contida no mapa por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E aí a gente tem alguns símbolos que vai aparecer nos mapas, ó, de área edificada, de capital, ó, de cidade, tá? De vila, de povoado, tá? Então, ó, quanto menor a cidade, menor a palavrinha escrita cidade. Quanto maior a cidade, maior a palavrinha, tá bom? Aí os limites, ó, onde a gente vai ter fronteira estadual, municipal, ok? Áreas de conservação também tem aqui, ó. Terras indígenas. Aí a hidrografia, ó, a maior parte dos rios, ó, como eles vão ser representados, tá? O sistema de transporte que vocês veem por aí, tá bom? A linha férrea, a balsa, tá bom? Então, esses são os modelos de convenção cartográfica, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.